bom dia, meu povo. Está começando mais um Café com Axé aqui na TV Barigui. Então vem comigo, já pega o seu café, se prepara, porque hoje o programa ele tá encantador, ele está magiando. Eu vejo o cheiro de magia no ar. Então se liga aí e vem comigo. É café com axé pra despertar, alimentando a alma e o olhar. Entre guias, luz e proteção, eu sigo firme na minha missão. É café com axé. E está começando mais um programa Café com Axé. E o tema de hoje, o que será que vamos abordar no nosso programa de hoje? Aquele oculto, aquele que é o segredo, mas que é o encanto. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Você aí de casa me conta, você acredita ou não em magia? O poder da magia, o poder do feitiço, do encanto, o poder das energias. Sabemos que todo mundo é energia, que todo mundo carrega alguma coisa. Boa ou ruim, todo mundo carrega. Mas e aí? Entre carregar ou não, acreditar ou não, eis a questão, não é mesmo? Eu falo por opinião própria que eu acredito em magia, eu acredito em feitiço. E você aí de casa? Você acredita em magia? Acredita em feitiço? Inveja, em olho grande? Me conte aí. Magia e feitiço são energias do mundo espiritual que são manipuladas. Ou seja, eu posso manipular determinada energia com determinados elementos para uma questão, para uma causa, seja ela amorosa, seja ela financeira, seja ela propriamente espiritual, seja para a saúde, para diversos aspectos. O que muitas das vezes as pessoas trazem como crendice é que magia e feitiço é macumba, que é ruim, que demandam, que é negativo. E nem toda a magia e nem todo o feitiço, ele é ruim. Ele é demandas espirituais. E errado estamos quando chamamos de macumba, hein? Macumba é um instrumento musical. Então não ligue uma coisa com a outra. E também trazendo hoje as perguntinhas que vocês me mandaram lá nas redes sociais. Então já segue a gente lá no Instagram, porque além de você acompanhar o meu dia a dia no Instagram, você também pode mandar sua pergunta, pode mandar sua dúvida, algo que você queira uma opinião, e com certeza nós vamos estar com todo o sigilo trazendo aqui no programa Café com Axé. Um programa feito para você com liberdade e expressão, e acima de tudo uma reflexão com a espiritualidade. Hoje eu não vou ficar muito me estendendo no que é magia ou no que não é magia, porque no relato Entre Dois Mundos nós vamos trazer uma orientação sobre. Mas não somente isso, temos histórias de axé também e a reflexão com as cartas. Então, fica ligadinho com a gente até o final, para você não perder nada e não deixar passar nada dentro do nosso programa de hoje. E as perguntas que eu recebi, eu vou trazer para vocês aqui agora. Vamos lá. Primeira pergunta sobre o nosso enredo do nosso programa, que é magia, é a Patrícia de Goiânia. Ela mandou assim: minha vizinha me olha de um jeito estranho. E depois disso, sempre acontece algo ruim comigo. Pode ser olho gordo? Ô, minha filha, a tua vizinha deve estar ou te amando muito, ou com algum problema com você, né? Porque assim, pode ser o acaso do destino, como pode ser uma vizinha fofoqueira, invejosa, intrigueira, quer saber da sua vida. Então existe a possibilidade de ser olho gordo, de ser inveja. Só que também a gente não pode culpar só a vizinha. A sua vulnerabilidade espiritual também.
Porque só vai pegar inveja e olho gordo em quem está vulnerável, em quem não está se cuidando. Então, preste atenção à sua volta. Acenda uma vela para o seu anjo de guarda, se ilumine para você se guardar e se proteger. Que às vezes a vizinha é só fofoqueira. Então, assim, não vamos acusar ela, mas pode ser inveja também, porque acontece da pessoa te agorar, né, e vir um quebranto em cima de você aí na sua vida. A próxima pergunta é do Thiago, de Manaus. Pai, eu encontrei um pó estranho na minha porta da minha casa. Pode ser trabalho? Filho, pode. Né? Mas depende, pode ser terra de cemitério, pode ser terra de alguma coisa, pode ser algum pó preparado para alguma coisa, algo do gênero, que lançaram aí na porta da sua casa para prejudicar você, prejudicar a sua família. Então pode sim, porque existe magias que você prepara o pó, a essência, e né, ela tem um objetivo específico ali, ou um objetivo negativo. Tá? A gente tem que entender que magia, ela é energia. Então ela pode ser manipulada para o positivo, como ela pode ser manipulada para o negativo, né? Magia, ela pode ser evolução, como ela pode ser regressão. Depende de quem está manuseando. Magia, ela é amoral. Ela não tem bem, não tem mal, não tem certo, não tem errado. Tem quem? O manipulador. Eu, como sacerdote, sou um manipulador de energia. A pessoa que faz ali uma magia, preparada para fazer essa magia, porque não é qualquer um que pode sair fazendo, né? Você aí de casa, você não pode chegar e preparar uma magia e falar que você é feiticeiro, porque não é bem assim. O máximo que você vai fazer é uma simpatia. Uma magia não, né? Então assim, tem que tomar cuidado, tem que ter atenção no que vocês acreditam, como vocês acreditam, porque nem tudo, né, é correto, é energia de fato. Às vezes é maluquice, tá? E a nossa próxima pergunta é da Simone, de Vitória. Meu ex-namorado disse que fez um trabalho para eu não conseguir ficar com mais ninguém. Isso funciona? Infelizmente funciona. Tá? Existem trabalhos, magias que fecham caminho, que trancam caminhos, que trazem obstáculos espirituais, né? Mas você precisa entender uma seguinte questão, tá, minha filha? Se ele te falou e você sabe da magia, quebrou o efeito. Porque magia, ela é segredo, ela é oculto. Então, se eu faço um feitiço para você aí de casa, e eu chego em você e te conto que eu fiz o feitiço perde força. Ele pode até agir no seu caminho, mas ele perde força. Por isso que sempre, quando você procura um sacerdote para fazer algum tipo de ritual, o que é aconselhável? Silêncio. Fique quieto. Não comente com ninguém. Faça o que tem que fazer, mas guarde para você. Porque a espiritualidade ela é individual, ela não é coletiva. Então, quando você abre para todo mundo, você expande aquela energia que era para estar unificada aqui, ela se expande, então ela perde força. E a nossa próxima pergunta veio do Roberto, aqui de Curitiba. Pai Wesley, eu não acredito em magia, mas minha esposa acha que estamos com a casa carregada. O que eu faço? Bom, se você não acredita em magia, você provavelmente nem sentiria a tua casa carregada, né, meu amigo? Então, assim, pensa comigo. Se você está vindo aqui no nosso programa para nos perguntar sobre isso, já mostra que você não acredita, que você está mais ou menos aí, né? Você acredita, não acredita, tá meio perdido. Você está em cima do muro, meu amigo. Porque se você não acredita, por que você está perguntando, né? Então, assim, você de casa, o que você acha da pergunta dele? Ele acredita ou não acredita? Porque para mim, eu acho que ele acredita, mas tem medo de assumir que acredita. Se a sua casa está carregada, uma boa limpeza espiritual, com incensos, com anil. O anil de roupa, mistura o anil num balde com água, passa na casa de dentro para fora. Ela clareia a tua casa, clareia as tuas energias. Né? Então vai tirar esse carrego de cima da sua casa. E essas foram as perguntas que vocês mandaram hoje para o nosso programa e que vem a calhar sobre magia. Né? E aí, você de casa, você já teve alguma sensação de estar sendo atacado espiritualmente?
teve alguma sensação de estar sendo perseguido espiritualmente, sofrendo alguma demanda espiritual? Quais são os sintomas? Eu vou te contar no programa de hoje. Como eu me livro? Eu vou te ensinar no programa de hoje. Então é ficar ligadinho aqui comigo, que agora nós vamos partir daqui para aqui com o nosso quadro Relato entre Dois Mundos. Um pouquinho do saber espiritual com o saber humano e um depoimento real de pessoas reais para você. Então se liga aí que a gente vai começar o Relato entre Dois Mundos. E vamos lá para mais um programa, né? Relatos entre Dois Mundos com a sacerdotisa Ju, sempre trazendo um depoimento, uma história, um relato que você de casa manda para a gente, contando a sua experiência com o mundo espiritual. Sempre é muito motivador as experiências que a gente traz aqui, exatamente para engajar você de casa na sua fé, na sua convicção e a confiar mais no mundo espiritual. Espiritualidade existe e ela está aqui para ser mostrada, não é mesmo, Manju? Bom dia, como que você está? Tudo certo? Bom dia, Pai Wesley. Eu tô ótima. Bom dia, vocês de casa, como vocês estão? Estão bem? E estou aqui trazendo, né, mais um relato, mais uma vivência, mais uma história. E a história de hoje é do Douglas. Ele enviou esse relato pra gente. É um relato tanto quanto intrigante, porque eu acho que todo mundo que não conhece a espiritualidade, a religião, da forma que a gente conhece, acaba tendo um pré-julgamento, né? Fica com o pé atrás, tem aquele tabu, né? Aquele preconceito mesmo. Então, o relato de hoje ele conta muito sobre isso. E essa é a vivência do Douglas que ele vai trazer pra gente, que é uma história bem intrigante. Vamos lá, né? Vamos ver o que descobrir. o Douglas traz pra gente hoje. Vamos lá. E a história narrada pelo Douglas começa assim. Eu não gostava de falar sobre isso, porque por muito tempo eu fui essa pessoa. Eu fui intolerante. Cresci ouvindo que aquilo era errado, que Exu era coisa ruim, que quem seguia esse caminho estava perdido. E eu acreditei. Não só acreditei, eu reproduzi. Eu julgava, eu me afastava, eu olhava com desprezo, mesmo sem entender nada daquilo, para mim era tudo errado e ponto final. Até que a vida começou a mudar. Primeiro vieram os problemas, nada dava certo. Minha vida começou a travar de um jeito estranho. Caminhos fechando, brigas surgindo do nada, um peso constante dentro de casa. Mas eu ainda não ligava isso a nada espiritual. Depois vieram os sonhos. Eu sonhava sempre com encruzilhadas, caminhos escuros e uma presença. Nunca era agressiva, mas também não era confortável. Era firme. Eu acordava incomodado, mas ignorava. Até que um dia a situação apertou de verdade. Eu fiquei doente, mas não era uma doença comum. Era algo que os médicos não conseguiam fechar o diagnóstico e eu sentia meu corpo fraco, minha mente confusa e uma angústia constante, como se tivesse algo errado além do físico. E foi nesse ponto que eu fiz algo que até então eu jamais faria. Eu aceitei a ajuda de alguém da espiritualidade do axé. Não foi por fé, foi por desespero. Eu lembro de sentar na frente da pessoa com resistência, quase com raiva, como se eu estivesse ali contra a minha vontade. E antes mesmo de eu falar muito, veio a frase que me desmontou. Você rejeita aquilo que está tentando te proteger. Aquilo me deu um choque. Porque pela primeira vez alguém não estava me atacando, não estava me julgando. Só estava mostrando. Veio orientação, veio limpeza e veio algo que para mim foi o mais difícil: respeito. Eu não precisei mudar de crença, mas eu precisei parar de desrespeitar o que eu não conhecia. Na primeira firmeza que foi feita para mim, eu senti algo que eu não esperava. Senti um silêncio. Um silêncio interno que eu não sentia há muito tempo.
Os dias foram passando e, junto com o processo espiritual, meu corpo começou a reagir. Minha mente foi clareando, a angústia foi diminuindo e aos poucos eu fui entendendo. Não era sobre estar certo ou errado, era sobre eu ter fechado os olhos e ainda assim julgado. Hoje eu não sou mais a mesma pessoa. Eu não falo do que eu não conheço, eu não desrespeito o que eu não entendo e, principalmente, eu nunca mais esqueço de uma coisa. Exu não me puniu pela minha ignorância, mas a vida me colocou numa situação onde eu precisei aprender. E quando eu finalmente parei de resistir, eu percebi que aquilo que eu rejeitava nunca esteve contra mim. Só estava esperando eu parar de atacar para poder me proteger. E esse relato do Douglas é um relato muito forte, é um relato até parecido com o relato da Débora, do programa anterior, que traz essa dúvida, né? Só que junto da dúvida e da falta de entender do Douglas, ele traz muita raiva, né? Que é o que a gente tem muito, né? Quando a gente desconhece algo, vem a raiva, vem o desentendimento, só que quando se trata de intolerância, é algo que ataca com mais força, é algo que realmente despeja muita raiva naquilo que você não entende, não é mesmo, pai Wesley? Exatamente. A intolerância religiosa e não só ela, né, mas a falta de entendimento, ela nasce com muitos berços de muitas pessoas. Ninguém nasce intolerante, se torna, Exatamente. né? Se torna pela sua Exatamente. criação, pelaquilo que é dito para si como certo, como errado. E muitas das vezes a gente vem de berços que julgam, né, Sim, e colocam como negativo aquilo que é tão antigo e tão arcaico. exatamente. Porque assim, a religião, né, ela é julgada porque ela faz oferenda, porque ela Sim, materializa aquilo que ela está pedindo. Só que se a gente for buscar lá dos nossos ancestrais, tempo de Abraão, de Moisés, de Jacó, o que eles faziam? a mesma Oferendas, coisa. sacralizações, a mesma coisa para Uhum. chamar a atenção de quem? De Deus, Criador. E hoje, então, nós somos julgados, eu me coloco e me incluo, porque fazemos isso, ou seguimos uma tradição arcaica. Exatamente. Então, a religião ela é arcaica, ela é tradicional, ela cumpre os preceitos daquilo que os nossos ancestrais começaram a fazer, né? Exatamente. E essa intolerância, ela vem muito da falta de conhecimento. E não só a falta de conhecimento, mas a falta de vontade de ter esse conhecimento, né? Porque não adianta dizer que sou intolerante e não gosto, mas você não ter o mínimo que é procurado saber o porquê, né? Para você realmente dizer, não gosto com razão, né? Sem, ao menos viu ali como que funciona, não gosto, beleza. Mas agora você sem entender, sem ter tido pelo menos o mínimo que é buscar esse conhecimento, é algo que fica muito, muito vago. É uma raiva sem necessidade nenhuma. Exatamente. A falta de conhecimento, ela escraviza o ser humano e ela gera a intolerância, o preconceito, né? Quando, na verdade, as religiões de matriz africana, principalmente, elas são religiões arcaicas, né? Onde os nossos ancestrais, a gente replica o que os nossos ancestrais faziam dentro da sua tradição. Então, biblicamente já existiu isso e a gente replica também, né? Então, a falta de entendimento, a falta de conhecimento, ela escraviza. Exatamente. E ainda bem que o Douglas ele teve a oportunidade de se libertar disso. E às vezes, você que está me acompanhando aí de casa, você está amarrado, trancado, com obstáculos, só que o teu orgulho está sendo maior do que a tua vontade de buscar ajuda. Até quando você vai ficar no sofrimento, você vai ficar na angústia, você vai ficar perdido, perdida, desorientado por orgulho, por ego, por falta de conhecimento? Por isso que o Café com Axé, ele tem o objetivo de ser educativo, acima de tudo, de trazer reflexão, conversa, espiritualidade e conhecimento para dentro da sua casa, para que a gente quebre essas barreiras,
do preconceito, da intolerância, da dúvida e do questionamento, principalmente do que é bom, do que é ruim, do que é certo, do que é errado. Cada um escolhe o seu. Espiritualidade, ela é amoral. A gente manuseia ela da forma que a gente bem entende e a gente recebe dela aquilo que a gente planta, né? Então, pense nisso. Será que você não tem tido medo do desconhecido, receio do desconhecido? E isso está travando a sua vida porque o desconhecido Exatamente. pode te libertar, não é mesmo? Com certeza. E se aquele ditado, né, que a gente já ouviu até nossa mãe dizer que se às vezes não conhece pelo amor, vai ter que ser pela dor, né? Se não é pela curiosidade, não é pelo amor, vai ser pela dor. Isso independente de religião. Eu acho que todo mundo tem que ter uma fé em algo, né? Então, se não é pela curiosidade, não é pelo amor, acaba tendo que ser a terceira opção, que infelizmente é a dor. E a dor, ela te bate, Eu acho que ela te é a surra, pior delas. ela te humilha, ela tira a tua vaidade, ela tira tudo. A dor, ela te faz ficar lá no pó. É aquela história do pó eu vim, pro pó eu volto, você fica mais ou menos perto do pó que você volta, né? Então, assim, não vá pela dor, não vá pela falta de conhecimento, pelo ego, pelo orgulho, se liberte disso. A espiritualidade, ela é transformação. Se permita ser moldado e transformado, não é mesmo, Ju? Exatamente. Porque a espiritualidade, ela é boa. Exu, ele é bom, porque é o senhor do movimento, do caminho, da mudança, da transição. Então, só precisa confiar. Com certeza. E dar o primeiro passo, né? Que é o mais importante. Exatamente, dá o primeiro passo. E nós vamos agora para o nosso quadro e para o nosso momento, aquele momento, meu, seu, nosso, que você vai pegar o seu caderno, porque para mim já está tudo aqui, para passar a dica para vocês. Mas você aí de casa tem que pegar o seu caderno nesse momento para você anotar aquela dica que você vai fazer na sua casa. Então, vem comigo. E bora de ensinamento, bora de axé, aquela dica maravilhosa para você fazer na sua casa. E sabe, Ju, a dica de hoje, eu pensei em algo que é bem difícil das pessoas fazerem. Olha só, já tô curiosa. É polêmico você fazer, porque você vai ter que se expor. A gente está falando de exposição, está falando de magia, falamos no Relato Entre Dois Mundos, do caso do Douglas, né? De preconceito, de intolerância, e o ensinamento de hoje, ele gera uma exposição. Você vai precisar se expor. Ai, pai, mas eu não quero me expor, então não faça. Simples assim. Agora, a espiritualidade é toma lá da cá. Por que você quer as bênçãos do mundo espiritual e não quer agir pelo espiritual? Então é o teu momento, é o momento de você quebrar esse orgulho, esse preconceito e fazer a coisa acontecer. Você vai precisar, gastar um pouquinho para fazer o que eu vou ensinar hoje. Só que eu te garanto que muda a tua vida. Eu faço para mim. Tenho certeza que a Ju vai fazer para ela. Olha só. Vale a pena, gente. Tratar o negativo para receber o positivo. Dentro do africano, do iorubá, tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que é tormenta, que é tribulação, né, que pesa, que carrega, que atrapalha, que cria obstáculos, nós chamamos de agé. E existe uma forma de quebrar esse agé negativo, fazendo com que ele volte para onde foi destinado, fazendo com que ele volte para onde é dele, né? Que ele não fique na nossa vida, no nosso caminho. Se livrar dos agés é pedir caminhos abertos, é pedir sorte, é pedir amor, é pedir felicidade, é pedir tranquilidade, é pedir cabeça boa, pedir pensamentos bons, é pedir equilíbrio. Então, se livrou do agé, você recebe tudo isso. Porque é aquela coisa, não tem como o mesmo corpo ocupar duas energias. De jeito né? nenhum. Ou você, Ju, tem energia positiva, ou você tem energia negativa.
Não tem como você estar metade, metade. O misto não tem como. Exatamente. Você pode ser formada de dois polos, mas o que carrega dentro de você ou é negativo ou é É a positivo. essência. É a essência, não é mesmo? E essa essência daí, você de casa, como que você tem sentido a sua essência, a sua energia? Que a gente sabe. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou muito calmo, muito tranquilo. Mas tem dias que eu percebo que o agé, ele passa e eu fico irritado, eu fico nervoso, eu fico estúpido, grosseiro, sabe? Que parece que você não consegue ouvir nada. Não sei se isso já aconteceu com você, Ju. Ah, sim. Ou se já. Porque é uma coisa que parece que vem do nada, sabe? Passa um anjinho Exatamente. do mal e a gente fica cansado, estressado, irritado. Não enxerga mais nada na frente, tá ali com Não. vontade de aparecer um na frente. Briga com todo mundo, qualquer coisa que Sim. te falam você entende errado, a cabeça fica parecendo um balão. E isso é agé, isso é energia negativa. Como se livrar? Então, anote aí que eu vou te ensinar como se livrar do agé da energia negativa. Primeiro de tudo, você vai ter que levantar da cadeira, do sofá, da poltrona, da onde você estiver. Você vai ter que ir, mas não vai agora não. Espera, porque você tem que terminar de assistir o programa. Você vai depois que terminar o programa. Só anota por enquanto. Mas você vai ter que levantar da onde você está, ir até o mercado. Lá no mercado você vai procurar. Já é difícil de achar. Mas você consegue achar os vidrinhos menores. Azeite de dendê. Você vai achar um vidrinho de azeite de dendê. Você já vai providenciar também 7 ovos brancos. Não pode ser de outra cor. Tem que ser 7 ovos brancos. Esses 7 ovos brancos, eles vão ser para fazer esse ritual. E um pedaço, não precisa ser muito grande assim, um pedaço assim. Uns 30 centímetros de tecido vermelho. Pode ser TNT, pode ser qualquer tecido vermelho. Eu já marco aí, né? E vai pegar uma tigela, não importa se é de vidro, de plástico, de barro, forra essa tigela com um pano vermelho, certo? E aí você vai na porta da sua casa, no portão, na porta da sua casa, de preferência mais próximo da rua possível. E você vai pegar o ovo, você vai passar do centro da tua cabeça, sem tirar, você não pode tirar. Você pegou no meio da cabeça, você vem com o ovo, testa, nos olhos, no nariz, na boca, no ouvido, vem aqui pro lado do ouvido também, não deixa fugir o ovo. E vai passar aqui, volta aqui, passa na garganta, passa aqui no coração e vem até o umbigo. E bota o ovo nessa vasilha com um pano vermelho. Você vai fazer isso com os 7 ovos. Depois que você passou os 7 ovos, você vai pegar esse azeite de dendê e vai jogar, vai regar esses ovos. Não precisa jogar tudo, tá? É só para dar uma pintada nesses ovos. E vai fazer uma trouxa, amarrar ali as pontas, fazer uma trouxa. E vai levar no pé de uma árvore, tá? E você vai pedir, na hora que você estiver passando esse ovo no corpo, que saia toda energia negativa, feitiçaria, bruxaria, atrapalho, magia negativa, tudo que te impede de crescer, de prosperar. O ovo, ele é uma forma de sacralização, porque ele representa a vida. Então é como se você estivesse fazendo uma troca de energia. O negativo com o positivo, uma vida pela outra. Para que você tenha vida, você tenha prosperidade, você tenha sorte. Então, esse ritual, ele tem esse objetivo de trocar essa energia. E o azeite de dendê, ele muitas vezes, né, a gente pode ouvir por aí, quem é de axé, que o azeite, porque pode falar, né, que o azeite de dendê esquenta. O azeite de dendê não esquenta, tá? Ele não é para esquentar um caminho, ele é para apaziguar. Ele é usado para apaziguar, para acalmar. Então a gente passa o ovo, joga o dendê,
e apazigua o seu caminho. É uma troca que você faz. Isso daí é um sacudimento, um ebol, uma limpeza espiritual que você pode fazer em você mesmo e que vai te trazer grandes resultados. Me conta depois. Só faz e me conta lá no meu Instagram depois depoimentos disso, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Isso alivia a alma, libera o teu corpo, libera as tuas energias para abrir os seus caminhos, trazer boa sorte, trazer prosperidade. É uma firmeza e tanto para o seu caminho, para a sua situação. Olha só que interessante, né? E é um gesto ali, né? É todo um preparo que vai ajudar até na própria convivência com outras pessoas, né? Então ajuda no relacionamento também, no trabalho, porque às vezes o estresse, o peso que a gente tem em nós mesmos acaba despejando nos outros, né? Então é algo que vai apaziguar ali, ó, até a vida sentimental. Exatamente, Ju. É aquela coisa, tudo que transborda faz bagunça. Exatamente. Nada que transborda é positivo. Sobra para alguém. Sobra para alguém. Tudo que transborda faz bagunça. Às vezes você transbordar, aquela pessoa apaixonada, amorosa, transborda no amor. Pode saber que aquele relacionamento não vai dar certo. Não vai porque não tem equilíbrio. Excesso de amor também é ruim. Ah, porque, mas eu amo tanto. Pois é, mas ame, mas se ame também. Ah, mas eu quero tanto. Pois é, queira, mas se queira também. Né? A gente tem que ter essa clareza. E esse ebó, essa limpeza, ela tem esse objetivo de apaziguar, para que você tenha o equilíbrio, você saiba a dose certa, né? Exatamente. Porque tudo aquela café com açúcar demais, ninguém toma. Café sem açúcar, alguns tomam. Amargo demais. Até alguns tomam. Eu tomo sem açúcar. Mas café com açúcar demais é rejeitado por muita gente, Não né? tem como salvar. Açúcar com café não tem como salvar, né? Tudo que é demais pesa. Então, esse ebó vem para deixar o equilíbrio. Deixar a mente apaziguada, a mente tranquilizada, né? E que eu espero, né, que você, mãe, faça, Sim, que você, com sacerdotisa, certeza. faça, eu vou fazer também. Já deixei anotado aqui, com certeza eu vou fazer. Eu gosto de fazer isso, porque tem que ter, como sacerdote, por mais que eu tenha alguém que zele por mim, eu também tenho que zelar por mim. Com certeza, sempre temos porque que cuidar. espiritualidade, não sei se para você, Ju, mas é cuidado do dia a dia. 100%. 24 horas. Porque senão você não mantém, né? Porque é que nem banho. Você toma banho, você é de casa, você toma banho todo dia ou você toma banho uma vez por semana? Não, que diz, lá na França falam, né, que as pessoas tomam menos banho que nós aqui brasileiros. Mas é lá na França, aqui a gente está falando de outra coisa. A gente tende a tomar banho todos os dias, tem gente que toma 2. Espiritualidade é a mesma coisa. Desde que você seja francês, cuide uma vez por semana. Fora disso, você cuida todos os dias. Exatamente. Tô brincando. Não levem tudo ao pé da letra, não. Espiritualidade é todo dia, espiritualidade é energia, a gente mantém, a gente abastece. Porque tem dias que a gente acorda feliz, tem dias que a gente acorda mais borocochô, mais para baixo. Então isso mostra que é energia. Exatamente. Só que a gente tem a escolha de ficar no negativo ou se mudar para o positivo, né? Prolongar aquilo que está negativo ou prolongar aquilo que é o positivo, né? Eu prefiro prolongar o que é positivo. Exatamente. Então, a energia negativa, um dia ali no máximo, depois disso, não. Bola para frente. Eu tenho isso comigo, sabe, Ju? Um dia, ok. 2 dias, não. Já fico em alerta. Sim. 3 dias, jamais. Nossa, piorou. Não tem como. Um dia até vai, né? Porque às vezes a gente também precisa ser perfeito. A gente não tá aqui para passar uma vida perfeita para ninguém, não. Você de casa, você pode ter o teu dia negativo, o teu dia que você não tá bem, aquele dia que você quer ficar só com você, ou que você não quer fazer nada, só quer ficar quieto. Pode, tá liberado. Você não vai ser menos espiritual, você não vai ser tendo menos fé, menos crença, porque você não tem um dia legal. Agora você tem que ter o limite do dia ruim. Exatamente. Porque senão você se destrói. Tem que saber dosar. Tem que saber dosar.
O papo tá bom, a conversa tá boa, mas a gente precisa seguir. Eu quero agradecer, Ju, pela sua presença, por mais um relato, né, por estar aqui comigo nos ensinamentos de axé também, pelo dia de hoje. Café com axé para você, muita saúde, muita alegria e prosperidade. Ó, faz o ebó que vai Pode ajudar. deixar que eu vou fazer. Energias boas aí. Eu já deixei anotado, com certeza eu vou fazer. E quero agradecer também, Pai Wesley, muito obrigada pela oportunidade, né? Por me permitir estar aqui nessa manhã, né? Compartilhando histórias, fatos reais, relatos de pessoas reais com você de casa. E, como eu sempre digo, você que tem um relato, uma história, uma vivência interessante com o espiritual, manda pra gente, que eu adoraria contar a sua história. E muito obrigada novamente, Pai Wesley. Até o próximo programa, gente. E a gente fazendo magia, fazendo encanto, sempre, né? Nas suas manhãs, alegrando seu dia com essa conversa descomplicada, com histórias, com depoimentos. Isso é café com axé. Já falou para a vizinha, para o vizinho, para o amigo, para o papagaio, para o periquito, que tem café com axé? E aqui na TV Barigui, você pode acompanhar a gente? Então, não fica de fora, acompanha a gente. Agora nós vamos para o intervalo comercial, só que segura aí, ó. Eu vou te dar o tempo só de você abastecer a sua xícara novamente e a gente vai já já voltar com aquele momento, com aquela hora que vocês tanto gostam, daquela conversa que sempre gera uma polêmica. Histórias de axé, e tem o nosso quadro ainda de reflexão com as cartas. Então, não sai daí, fica aqui com a gente. E ó, vou para o intervalo comercial, mas já já estou de volta. Essa é a ferrovia Curitiba-Paranaguá. Construída no final do século XIX, é considerada até hoje o maior desafio de engenharia da história do Brasil. Mas para os seus engenheiros, existia um desafio ainda maior: o racismo. André e Antônio Rebouças foram os primeiros engenheiros negros do país, numa época em que a abolição era só um sonho. Foram responsáveis por obras tão importantes para o desenvolvimento de Curitiba, do Paraná e do Brasil, que viraram até nome de bairro. Mais do que estradas, construíram um caminho, transformando seu legado em exemplo da contribuição dos negros para a construção de um país de todos os povos. Como ensina a filosofia Ubuntu, onde há memória, respeito e humanidade, não tem espaço para o racismo. Prefeitura de Curitiba. Trabalhamos juntos contra o racismo. Voltamos a apresentar Café com Axé. E estamos de volta com o nosso programa Café com Axé. Seja bem-vindo você que está chegando agora. E a gente está iniciando mais um quadro que é o famoso, polêmico Histórias de Axé com o Pai Eduardo. E hoje, no tema envolvente de magia, de encanto, de feitiço, é certo, é errado, acredito, não acredito, faço, não faço, é bom, é ruim, o que acontece? A gente vai ter a opinião dele, né? Bom dia, Pai Eduardo, como você está? Café com axé para você. Bom dia, Pai, sua bênção. Um abençoe. Estou ótimo, o senhor está bem, meu Pai? Eu estou bem. Bom dia a cada um de vocês, que seja mais uma manhã de muito axé, que seja mais uma manhã de muito conhecimento, de um debate gostoso, né, Pai? Um debate leve para a gente falar sobre axé, sobre magia, sobre encanto, né? E trazer conhecimento para vocês aí de casa também. E não é pouco conhecimento, né? Não é pouco. Eu vou começar sendo bem direto e reto. Porque todo mundo tem medo de magia e medo de feitiço.
E macumba, e eu já falei que macumba não é magia, macumba é instrumento musical, não tem a ver uma coisa com a outra. Mas as pessoas denominam na crendice popular macumba. Então, Exato. vamos falar a tua língua, né? A língua de cada um de vocês aí de casa, que é mais fácil para vocês entenderem. É feitiço, macumba, magia. Mas tem uma mais pesada, uma bem forte. Fala que é a pior de todas. Que é assim, que deixa, que você tem o poder de entrar na outra pessoa. E aí você mexe na cabeça, no olho, na boca, no braço, na perna, Que nos será? desejos, nas intenções. E aí eu quero saber de você, pai. Explica pra gente. E depois eu tenho um tema já polêmico aqui pra gente discutir. Vocês gostam, eu sei que vocês gostam, meus amores. Mas antes da gente entrar nesse tema, que eu tô ansioso para falar dele, eu quero saber do senhor. Essa magia pesada que o povo tem medo, que tem gente que tem medo. A magia com boneco de voodoo. O voodoo, o boneco de voodoo, ele existe, tem poder de encantar e de mexer com a outra pessoa assim, como a gente vê falar por aí? Olha, pai, boa pergunta, hein? Boa pergunta mesmo. Quando a gente fala de magia, de encanto, né? A cabeça e a mente das pessoas, elas vai muito longe, né? Elas vão realmente ao ad eterno, né? Não tem limites, né? Mas existem situações, existem fundamentos e existem também... Peraí, deixa eu voltar. Existem situações, existem fundamentos e existe toda uma tradição para aquilo acontecer e para aquilo ser feito, né, pai? Quando a gente fala sobre voodoo, o que vem na nossa cabeça, né? Um boneco, um ventrílogo. Então, se eu mexer um braço, o boneco vai mexer também? Se eu mexer uma perna, o boneco vai mexer também? Se eu mexer a cabeça, o boneco vai mexer também? Gente, não é assim não, hein? E quem falar que é, tá mentindo. Mas existe sim o voodoo, pai. O que é uma magia? O que é um trabalho, algo destinado ao voodoo? Gente, quando a gente fala sobre espiritualidade, a gente fala sobre magia, a gente fala sobre o nosso íntimo também. Né? Então, quando a gente faz algo dentro da espiritualidade, é para que a gente possa mexer com o íntimo da pessoa. Cabeça, os pensamentos, os sentimentos, o desejo, a doçura, o encanto. Da mesma forma também a ignorância, o nojo, o distanciamento. Então, quando a gente fala sobre voodoo, pai, a gente vai falar sobre algo que vai mexer com pensamentos e sentimentos. Então, tira aquela mentalidade que é um ventríloco, né, pai? E traz isso para a realidade, para o fundamento, para o axé, que é essa questão realmente interna nossa, né, pai? É que as pessoas, elas pensam muitas das vezes que a pessoa vai ficar tipo um fantoche, né? Como se fosse isso, pai. E não é bem assim. Voodoo é utilizado dentro do que eu acredito, não sei se é o mesmo que você acredita, mas é utilizado para intencionar alguma coisa. Exato. Né? Se intencionar fixadamente na mente da pessoa, né, aquela situação. Então você faz o quê? Você fixa intencionadamente que aquela pessoa tem amor por você. E a magia do voodoo, ela vai fazer com que aquilo fique 24 horas pensando em Isso volta torna da intenso, pessoa. né, pai? É uma coisa assim, tipo, óbvio tem que ser dito várias Exato. vezes para que ele fixe. Cartões de enfrentamento, né? É isso mesmo. Então a pessoa fica enfrentando aquilo dali, né, em diversos momentos do dia a dia dela, e aí faz com que ela tenha uma atitude direcionada. Mas assim, todo mundo pode fazer um voodoo, todo mundo, eu quero fazer um voodoo para a pessoa que eu amo, eu quero fazer um voodoo para fulano, para ciclano, para beltrano, eu quero fazer um voodoo, pode? Pai, aí a gente entra em duas situações do poder, né? Primeira questão, quando a gente fala sobre eu poder, a pessoa que ela não tem contato com a espiritualidade, que ela não tem conhecimento, ela por si própria não pode, pai. É porque existem babalorixás, yalorixás, sacerdotes, sacerdotisas, né? Existem pessoas específicas, assim como o senhor, que é preparado, que tem o conhecimento, que tem o axé, que tem a alquimia realmente da espiritualidade para fazer isso acontecer. Então, a pergunta direcionada a quem fazer,
acredito que não são todas as pessoas. Até porque, pai, quando a gente fala de magia, a gente fala sobre o encanto de energias. E encantar energias talvez não seja 100%, né, somente o positivo ou somente o negativo. Então tem que ter o conhecimento, gente. Vocês têm que buscar uma pessoa que tenha realmente esse tipo de axé e de fundamento para poder entregar. Agora, por exemplo, se uma outra pessoa, eu quero fazer por meu amor, se você busca fazer isso para alguém, busca ter realmente esse tipo de trabalho, busca um babalorixá, busca um sacerdote, passe por uma consulta espiritual, né, pai? Um entendimento, um diagnóstico da sua vida, do seu caminho, do caminho para com aquela pessoa também. Então, a minha visão sobre isso, pai, sobre um voodoo, que é um trabalho intenso, um trabalho forte, ela vem destinada nessa situação, né? Pode fazer, mas faça com quem tem axé, com quem tem fundamento e com quem vai lhe passar esse diagnóstico espiritual. Exatamente, porque eu penso assim, pai, você tem que ter um motivo, Exato. né? Vamos usar um exemplo, uma analogia. Eu procuro médico com dor no peito, o médico identifica que eu fui no clínico geral, né? E o Sim, médico com dor no peito, o médico identificou que eu estou com um problema no meu coração, possivelmente com alguma válvula entupida, alguma coisa ali no meu coração, minha pressão está subindo e está me dando dor no peito. Aquele médico que é clínico geral, ele não tem o poder de fazer nada para mim. Ele vai me encaminhar para um cardiologista, para um especialista. Exato, pai. Eu chego nesse cardiologista e ele é um médico cardiologista e ele fala, olha, realmente seu problema é no coração, tá com um ventrículo ali, alguma coisa entupida. Sim. E ele não pode fazer cirurgia, ele vai encaminhar para o cirurgião. Exato. E o que eu quero dizer com isso? Que mesmo muitas pessoas se intitulando sendo babalorixá, ialorixá, sacerdote, nem todo mundo tem a alquimia para fazer um voodoo. Exato. Exatamente, pai. Nem todo mundo tem a alquimia para fazer um voodoo, porque é um culto de alta magia. Exato. Então ele é algo tem que ser especialista. É. E eu não tô querendo puxar a sardinha aqui, não. Mas eu, pai Wesley, eu sou especialista em voodoo e alta magia. Então são há mais de 15 anos que eu lido com alta magia, com voodoo, então por isso eu estou falando e explicando para você de casa como funciona e como seria um processo para você chegar até o voodoo. Exato. Né? Tem que ter um diagnóstico. E esse diagnóstico ele tem que vir de algo, às vezes de um oráculo, das cartas, de algumas visões, intuições, até de uma consulta com um espírito, com uma entidade, e por aí vai. O voodoo é um trabalho forte, um trabalho que traz umas soluções muito rápidas, porque ele trabalha numa egrégora de agilidade, né? Uma energia de agilidade, mas muita gente tem medo. E aí eu te pergunto, pai, eu tenho caminho para fazer um voodoo para o meu relacionamento, para dinheiro também, tá? Você pode fazer um voodoo, por exemplo, seu chefe, para o seu chefe te ver com outros olhos e te promover. Você pode fazer voodoo para todas as áreas da sua vida, não é só para amor. Não é específico, né? Não é específico. Mas o que muita gente tem receio por ser um nome de peso isso vai trazer karma ou consequência espiritual para essa pessoa? Acho que essa é uma boa analogia, né, pai? Por quê? Todo mundo, quando a gente fala sobre, principalmente esse assunto voodoo, né? Algo muito intenso, muito pesado, muito dificultoso, né, de entender, parece que é uma manipulação muito grande, né? Mas tem um fundamento por trás disso. E esse fundamento ele não vai trazer karma para você, não. Tá? Pode ficar tranquilo. Ele não vai trazer karma, pai, ele não vai trazer consequência. Até porque, pai, quando a gente fala sobre voodoo e a gente fala sobre essa magia, esse encanto, essa dominação, né? A gente já viu que tem um caminho para aquilo dali. A gente já viu que tem, já passou por aquele diagnóstico e chegou nas mãos do especialista, de quem vai resolver o seu problema, quem vai fazer acontecer. Então não vai trazer nenhum tipo de karma, não vai trazer nenhum tipo de situação negativa, nenhum agé, como o senhor estava falando, pai. Sim. Não vai trazer esse lado pejorativo da espiritualidade. E, pai, agora lhe devolvendo com uma pergunta também bem intensa, hein, gente? Já que o senhor sempre faz isso comigo. Yegé, sangue, pai. Por que é usado dentro da espiritualidade? Por que se tem esse corte de animais, pai?
Primeiro de tudo, né, a sacralização é o modelo de oferenda mais antigo do mundo. Exato. A primeira sacralização, os nossos ancestrais, lá atrás, isso relatado biblicamente, eles faziam sacralizações. Nossa sacralização é a oferenda mais antiga do mundo. E qual é o motivo dela? Ori, cabeça. Trocas de cabeça, uma cabeça pela outra. Segundo motivo, sangue, vitalidade, vida, transformação. Você sem sangue vive? Não vive. Não. Então você derruba sangue para que tenha vida, tenha energia vital. E quais são os animais que são utilizados pela sacralização? Tudo aquilo que vire axé, ou seja, Alimento. papá, alimento, comida. Então eu não vou pegar qualquer tipo de bicho para fazer uma sacralização. Não, tem que ser bichos que virem alimento, virem axé para a comunidade que está sendo abastecida com aquela energia. Tem um propósito, né, Tem um pai? propósito. Então, assim, não é só... Ninguém aqui não é abatedouro. Né? Sacralização é por algo sagrado. Sacralizo em prol de uma ação, de uma atitude. Sacralização, sacramento, corte, ação. Eu peço algo. Né? Então, essa é a troca. Esse é o propósito. E esse é o motivo. Né? E ela vem para encantar, ela vem para fortalecer, ela vem para trazer vitalidade. Exato, pai. Por isso a sacralização ela é tão importante. Agora falando, mudando um pouquinho de saco para mala, eu queria muito fazer essa pergunta, porque assim, a gente está falando de magia, a gente está falando de feitiço, e eu tinha muito receio, quando eu era mais novo, assim, e assistia, eu tinha muito medo, muito receio desse filme. O Chuck, boneco assassino. O que deu nele? Porque assim, reza a lenda que ele era um homem, foi assassinado, e ele queria voltar, e ele pegou e tomou a cabeça do boneco e virou o boneco assassino. Né? Você acha que existe, pai, esse poder de possuir ou de algum tipo de energia, de magia, possuir as coisas, as coisas inanimadas, vamos dizer assim? Pai, é uma pergunta muito boa. Mexe também com a nossa imaginação, né? Coloca a gente lá longe, faz passar cenas do filme na cabeça também. E, gente, a espiritualidade e a magia, ela é o encanto, o oculto, aquilo que é diferente, aquilo que a gente não conhece muitas e muitas das vezes. Eu acredito, pai, e eu trago comigo da seguinte forma, né? As energias, elas se manifestam e elas realmente têm o poder que elas quiserem. Mas, dentre tanto, existem limites, né, gente? Existe sim a possibilidade, né? Como a gente vive o espiritual, a gente entende isso, né? De uma entidade, ela se transmutar para a gente, ela aparecer para a gente, como ela é, como ela foi, né, na sua última encarnação, a gente sentir uma energia, a gente ouvir muitas e muitas das vezes, pai, na nossa própria casa, porta batendo, armário fechando, né, algumas mexidinhas ali, alguns barulhos que a gente não sabe o que é. Então, a espiritualidade, ela se manifesta de várias e várias formas. Agora, essa possessão de um ser inanimado, eu acredito que já se torne algo muito delicado, pai. Existem alguns rituais, né, alguns rituais do culto africano também, né, que trazem a questão de Baba Egum, que são rituais mais fechados, digamos assim, né? Mas o Chuck, eu já acredito que já não seja real. Então, gente, pode ficar tranquilo. Não vai ter nenhum boneco assassino. Não tem boneco assassino. Não vai ter nenhum boneco assassino. Inclusive, falando, né, de Baba Egum e esse culto, né, que chamamos de Egungun, é o culto dos mortos, o culto dos ancestrais, que eles se manifestam no pano. Naqueles panos e tudo. E é uma coisa assim maravilhosa, muito intensa. É encantador, né, pai? É encantador ver demais. aquilo.
E eles se manifestam ali envolvendo aquela situação ali. Todo um ritual, né, pai? Uma todo um preparação, ritual, só que né? é toda uma preparação, tem todo um orô, todo um fundamento, né? Inclusive tem a Exato. ilha de Taparica, na Isso, Bahia, na Bahia. que tem uma das casas, né, uma egbés ali, Isso. maiores de cultos a Egungun. Então, assim, magia existe, feitiço existe, positivo, negativo, mas agora possessão em seres inanimados, boneco do Chuck, pode ficar tranquilo, que isso não vai acontecer com você de casa, tá? Pode ser uma porta batendo, uma janela abrindo, um vento soando na sua casa, do nada, mas o boneco andando, querendo te matar, não. Isso você pode ficar em paz. Tranquilo. Até porque eu ficaria com medo também, porque eu falei, esse é o desconhecido para mim. É novo, né, pai? Pai, o papo tá bom, mas a gente precisa partir agora para a reflexão com as cartas ciganas, Vambora. trazer aquela orientação para você. Então, vem comigo. E estamos lá agora com a reflexão com as cartas ciganas. O oráculo que fala aquilo que está por vir para o seu caminho. Oriô. Fala tudo? Fala. Aconselha? Aconselha. Agora só vai acontecer aquilo que você quiser. Exato. Como assim, pai? Você é dono do seu destino. Se a espiritualidade te dá uma orientação negativa, vá lá e mude tua rota para positiva. Você pode fazer isso. Se a espiritualidade fala que você vai cair com problemas de fofoca, intrigas e picuinhas, fecha a boca. Não fique comentando da sua vida. Exatamente, pai. Não fique dando ouvido para que o outro fala. Só vai depender de você. Suas atitudes é o que rege o seu caminho. Espiritualidade te aconselha e te orienta. Pense nisso. E agora é aquela hora de você pensar numa situação, pensar em um momento que você está vivendo, uma demanda que você quer resolver, em algo que você precisa ter um direcionamento e já mentalizar número 1, 2 ou 3. Escolhe um número que eu vou te trazer um direcionamento. Axé. Tchaoriô, Aptchaoriô, sabe todos os guias mentores espirituais. Oriô, povo cigano. Zimbaruê, povo cigano, Zimbaruê, cigano Pablo, sabe todos os guias e mentores espirituais. Aptchaoriô. Vamos lá, né, para a leitura 1, 2 e 3. Vamos começar com a leitura de número 1. Então aqui, 1. Espiritualidade, ela já vem trazendo aqui, olha só. Tá na hora de você recomeçar. Tá na hora de você criar novos ciclos, criar novos momentos para a sua vida e para o seu caminho. A espiritualidade fala de oportunidades e coisas novas para você, tá? Vem mudanças, vem prestígio, mas assim, você precisa estar disposto, disposta para coisas novas que vão acontecer dentro da sua vida, dentro do seu caminho. A leitura de número 2. Aptchaoriô. Oriô, povo cigano. Fala muito sobre você estar tomando decisões erradas e precipitadas. Espiritualidade fala sobre ansiedade, sobre você estar muito afoito, né? Querendo muito algo, querendo muito resolver as suas coisas da noite para o dia, na mesma hora, no mesmo tempo, e isso está te consumindo a sua energia. Então tome cuidado, porque você vai ter algum corte aí, algum atrapalho dentro do seu caminho nas decisões que você já tomou. Leitura de número 3. Você está pelo caminho certo, você está na rota certa, tá? Aquilo que é teu, então continua, foca no seu propósito, no seu objetivo, porque a espiritualidade fala que o que vai te destruir neste momento e nessa hora é a dúvida. Então não deixe, em hipótese, em momento algum, a dúvida te parar. Você está num ciclo e num elo de aliança, de coisas positivas, de coisas novas, só depende de você. E a dúvida é a única coisa que pode te parar. Pode te trazer obstáculos, atrapalhar a sua vida naquilo que você está buscando. E agora eu quero pedir um favor para você. Vocês vão lá no meu Instagram e peça qual é o quadro, o tema, a dúvida, a questão, o conselho que você quer receber aqui no programa.
Café com Axé é feito para você que está aí de casa nos acompanhando. Então, dê a sua opinião, dê o seu conselho, dê a sua direção para que a gente possa trilhar um programa juntos, um programa que seja para você, telespectador que nos acompanha aqui. E me conta também lá no Instagram, 1, 2 ou 3, qual você escolheu e o que aconteceu? Bateu certinho o que as cartas estão falando aqui para a tua vida, para o teu caminho? Eu quero saber a opinião de vocês. É muito importante, porque aqui é uma leitura para direcionar, aconselhar e orientar a sua vida e seu caminho. Então, Pai, eu quero agradecer a sua presença hoje no nosso programa. Axé, meu pai. Mais um dia aqui no Café com Axé, né? Essa manhã maravilhosa, passamos juntos, essa conversa boa, desenrolada que a gente tem. É muitos anos junto, aí acaba sendo assim. Uma caminhada já, né, caminhada. pai? Então acaba sendo leve. E eu quero agradecer por estar aqui, por trazer essas histórias maravilhosas junto com a gente. Axé, pai, eu quem agradeço. Agradeço a cada um de vocês também, né, que realmente estão aqui partilhando o tempo de vocês, que é aquilo de mais precioso da nossa vida, né, pai? Que é aquilo que a gente pode doar um ao outro, né? Que é o tempo, a intensidade e tudo aquilo que a gente faz é por vocês, gente. E eu fiquei sabendo, pai, não sei se eu posso falar já, hein? Mas fiquei sabendo que vai ter quadro novo aí, que vem coisa nova aí. É verdade isso, pai? A gente tem coisa nova sim chegando por aí. Temos um momento que vai ser bem gostoso, que vai ser um novo momento do quadro Momento do Ancestral. E também tem um quadro que já vocês vão ver por aqui, que é o Papo Reto, que é uma entrevista, né, que eu vou trazer um convidado aqui para o nosso programa, para que ele traga um pouco da história, da trajetória dele, um sacerdote, uma sacerdotisa. Quem sabe, vamos ver quem vai ser o primeiro que vai estar com a gente no Papo Reto. E tem um Momento Ancestral que vai vir de cara nova. E ele vai vir de um lugar especial. Só que aqui, ó, eu não posso contar ainda. É segredo, mas vocês vão ver e vão se surpreender, porque aqui é Café com Axé e expansão, que a gente gosta de expansão. Aquela coisa, Deus falou assim, vem para o mundo, pai Wesley. Eu falei assim, eu vou, mas só se for para brilhar. E aí pegou o pai Eduardo junto e falou assim, agora a gente vai fazer uma constelação, porque a gente tem que brilhar. A espiritualidade nos faz para brilhar. Axé. Então lembre-se quando você estiver mal, que você estiver ruim, que Deus te botou no mundo para brilhar, para ser a pessoa que acredita em você. Você tem que ser o primeiro a acreditar nos seus sonhos, nos seus projetos e nos seus ideais. Tem macumba, não tem feitiço, não tem coisa alguma que pode derrubar alguém que acredita em si. Alguém que se ama, que se valoriza e coloca a sua autoestima em primeiro lugar. Então acredite em você. Essa é a minha palavra que eu deixo para encerrar esse programa Café com Axé. Quero agradecer a presença, a audiência de cada um de vocês aqui comigo. E muito café para despertar, muito axé para te levantar e caminhos abertos para que você possa prosperar. E não se esqueça, você é a estrela da sua vida. Então brilhe. E até o próximo programa. Um beijo e Café com Axé. E hoje não tem Momento Ancestral, porque extrapolamos o nosso tempo. Então, fique com o meu beijo, fique com o meu axé. E até o próximo programa.